Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre Khalil Gibran. É isso aí. Khalil Gibran, mais conhecido no Brasil como Khalil Gibran, ou apenas Gibran, para os mais íntimos, foi o maior poeta do Líbano e um dos maiores poetas místicos de todos os tempos. Que maravilha! Além disso, foi filósofo e pintor de relativo destaque, mas sem dúvida é hoje mais conhecido pela literatura, sobretudo sua obra-prima chamada O Profeta. Ele nasceu em 6 de dezembro de 1883, faz um tempo, em uma família pobre. Cresceu numa zona montanhosa, próxima a uma floresta de cedros milenares, como é muito comum lá no Líbano, numa região que é também um dos berços da própria civilização humana. Em 1894, ele foi para os Estados Unidos com a mãe, o irmão e duas irmãs. Apenas seu pai ficou lá no Líbano. Será que você foi para Massachusetts? Massachusetts, será? Vamos ver agora. Gibran passa cerca de 4 anos em Boston, que é em Massachusetts. Você é muito sabido. Tá vendo? Com sua família. Mas em 1898, olha só, ele retorna à sua terra natal para completar os seus estudos árabes no Colégio da Sabedoria. Olha que bonito, incrível. Colégio da Sabedoria, que fica na capital do Líbano, que chama Beirute. Passados menos de 2 anos, ele retorna a Boston e passa a dedicar à pintura e à literatura, sendo sustentado pela família. Vida de artesão é difícil. Vida de poeta é assim, né? A família sustenta. Entre abril de 1902 e junho de 1903, o Gibran ele perdeu uma irmã e um irmão para tuberculose. E ele acabou vendo também a mãe dele morrer de câncer. Então foi um período aí de ano e pouquinho que ele perdeu a irmã, o irmão e a mãe. Aí acaba que resta na família dele apenas a irmã dele, que chamava Mariana, que obriga o Gibran a correr atrás de algum retorno financeiro para a pintura dele, algo que já era difícil naquela época. Mas, felizmente, numa de suas primeiras exposições, ele conhece Mary Haskell, diretora de uma escola em Boston, e ela se torna sua mecenas e confidente durante boa parte da vida. Acho legal falar o que é um mecenas. Um mecenas normalmente é uma pessoa de posses que patrocina artistas. Isso era muito comum na Itália renascentista, né? O Leonardo da Vinci, ele recebia dinheiro de um mecenas. Os artistas eram contratados pelos mecenas, isso que a gente chamava na época de mecenato. Com a ajuda de Haskell, em 1908, ele vai estudar arte em Paris e chega a conhecer e ter algumas aulas com o escultor Auguste Rodin. Rodin, olha que maneiro. Continua. Enquanto eu faço o pensador. Voltando aos Estados Unidos, em 1910, já tem sua carreira artística inicialmente consolidada e decide se mudar para um estúdio em Nova York, onde passará o resto da vida. Em sua terra natal, seus livros em árabe já tinham feito dele um escritor muito reconhecido. No entanto, após decidir traduzir alguns de seus livros do árabe para o inglês, ele acaba alcançando um certo sucesso editorial também na América. Genial. É a partir do sucesso de O Profeta, lançado em 1923, que Gibran passa a ser reconhecido como grande escritor, além de pintor. Com o passar das décadas, ele será lembrado em todo o Ocidente e também no Oriente Médio como o grande poeta do Líbano. No entanto, Gibran mal participa dessa fama internacional, uma vez que ele falece em 10 de abril de 1931, em decorrência de uma crise pulmonar. Ele sempre teve uma saúde fraca, né? Dá pra ver que a família dele, né? Quem ajudou a traduzir as obras de Gibran para o português foi Mansur Shalita, um diplomata libanês. Ele diz que Gibran não era um filósofo no sentido transcendental da palavra. Ele não trouxe uma nova doutrina, uma nova interpretação do universo. Ele era um filósofo no sentido humano da palavra, um pensador, um guia. Maneiro, hein? Disse também que Gibran nos trouxe o que talvez mais falte na nossa época, tão rica e tão pobre ao mesmo tempo, uma nova fé no homem, uma fé na vida. Ele redescobriu o papel do coração, pregou a ternura no meio das máquinas e da concorrência impiedosa dos nossos tempos. Como tão bem descrito em O Profeta, não é a novela, é o livro, Gibran não veio nos ensinar nada novo, mas simplesmente nos ajudar a florescer. Olha que bonito. A sua filosofia era mais coração que razão, mais poesia do que lógica. Olha só. Muito amor, hein? Homem algum poderá lhes revelar nada além do que já se encontra meio adormecido na aurora do que vocês já conhecem.
O mestre que caminha à sombra do templo, junto aos seus alunos, não doa da sua sabedoria, mas antes da sua fé e da sua compaixão. Se ele é realmente sábio, não lhes convidará a adentrar na mansão da sua sabedoria, mas antes deverá lhes guiar até o limiar de suas próprias mentes. O astrônomo poderá lhes falar de sua compreensão do espaço, mas não poderá lhes doar esta compreensão. O músico poderá cantar para vocês seguindo ao ritmo que existe em todos os espaços, mas não poderá lhes conferir o ouvido que capta a melodia, nem a voz que a ecoa. E aquele que é versado na ciência dos números poderá lhes falar do mundo dos pesos e medidas, mas não poderá lhes encaminhar até ele. Pois a visão de um homem não empresta suas asas ao outro. E assim como cada um de vocês se encontra isolado na consciência de Deus, da mesma forma, cada um de vocês deve ter o seu próprio conhecimento de Deus e a sua própria compreensão do que jaz na Terra. Gibran acreditava no porvir, na lenta e na gradual evolução espiritual da humanidade. Isso refletia na forma com que ele tratava as crianças. Apesar de nunca ter tido filhos, Gibran parecia muito bem saber de onde eles vêm. Seus filhos não são seus filhos. Eles são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de vocês, mas não de vocês. E embora eles vivam ao seu lado, eles não pertencem a vocês. Vocês podem lhes dar seu amor, mas não podem formar seus pensamentos, pois eles possuem seus próprios pensamentos. Vocês podem abrigar seus corpos, mas jamais suas almas, pois suas almas residem na mansão do amanhã, que vocês não podem visitar nem mesmo em sonhos. Vocês podem lutar para ser como eles, mas não procurem fazê-los como vocês, pois a vida não anda para trás e nem se demora com o ontem. Gibran sempre foi muito intenso, seja na poesia, seja na pintura, ou seja até na vida pessoal, o que pode ser conferido nas cartas que ele trocou com a sua mecenas, a Mary Haskell, num livro que foi lançado no Brasil com o título O Grande Amor do Profeta. Ele parece ter vivido com o coração aberto. Porém, isso não significava que achava que o amor era algo tranquilo e pacífico. Gibran via o amor como uma verdadeira guerra, uma guerra interna. Quando o amor lhes acenar, siga-no, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando suas asas lhe envolverem, aceitem-nas, embora a espada oculta em suas plumas possa lhes ferir. E quando eles lhes falar, acreditem no que diz, embora sua voz possa despedaçar os seus sonhos, como o vento do norte devasta o jardim. Pois assim como o amor os coroa, ele também os crucifica. E da mesma forma que auxilia em seu crescimento, trabalha também para sua poda. E assim como acende a sua altura e acaricia os seus ramos mais tenros, que se agitam ao sol, também desce até as raízes e as sacode em seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele os aperta junto a si. Ele os debulha para expor-lhes sua nudez. Ele os peneira para livrar-lhes das suas cascas. Ele os mói até a extrema brancura. Ele os amassa até que se tornem maleáveis. Então ele os encaminha ao fogo sagrado, para que possam se tornar o pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor irá operar em seu interior para que conheçam aos segredos de seus próprios corações e, através deste conhecimento, se tornem um fragmento do coração da vida. Entretanto, acaso em seu medo vocês buscarem apenas a paz e o prazer do amor, então será melhor que cubram a sua nudez e abandonem o açoite do amor para que deem risadas num mundo sem estações. Mas nem todos os seus risos. E chorem, mas nem todas as suas lágrimas. O amor nada oferece além de si mesmo e nada recebe além de si mesmo. O amor não possui e tampouco pode ser possuído, pois o amor se basta em si mesmo. Quando você ama, não deveria dizer Deus está em meu coração, mas sim eu estou no coração de Deus.
Se o profeta Gibran chegou ao limite da linguagem, em alguns de seus poemas isolados, ele chega naquela zona mística onde as palavras já não dão conta de cobrir todo o entendimento. Assim nós vamos encerrar o nosso vídeo com esse breve translado pela vida e a obra do grande poeta com Na Floresta, talvez o seu poema mais inefável. Na floresta não existe nem rebanho nem pastor. Quando o inverno caminha, segue seu distinto curso como faz a primavera. Os homens nasceram escravos daquele que repudia a submissão. Se ele um dia se levanta, lhes indica o caminho, com ele caminharão. Dá-me a flauta e canta. O canto é o pasto das mentes, e o lamento da flauta perdura mais que o rebanho do pastor. Na floresta não existe ignorante ou sábio. Quando os ramos se agitam, a ninguém reverenciam. O saber humano é ilusório, como a cerração dos campos, que se esvai quando o sol se levanta no horizonte. Dá-me a flauta e canta. O canto é o melhor saber, e o lamento da flauta sobrevive ao cintilar das estrelas. Na floresta só existe lembrança dos amorosos. Os que dominaram o mundo e oprimiram e conquistaram, seus nomes são como letras dos nomes dos criminosos. Conquistador entre nós é aquele que sabe amar. Dá-me a flauta e canta, e esquece a injustiça do opressor. Pois é lírio e uma taça para o orvalho e não para o sangue. Na floresta não há crítico nem censor. Se as gazelas se perturbam, quando avistam um companheiro, a águia não diz que estranho. Sabe entre nós é aquele que julga estranho apenas o que é estranho. Dá-me a flauta e canta. O canto é a melhor loucura. E o lamento da flauta sobrevive aos ponderados e aos racionais. Na floresta não existem homens livres ou escravos. Todas as glórias são vãs como borbulhas na água. Quando a amendoeira lança suas flores sobre o espinheiro, não diz: ele é desprezível e eu sou um grande senhor. Dá-me a flauta e canta, que o canto é glória autêntica, e o lamento da flauta sobrevive ao nobre e ao vil. Na floresta não existe fortaleza ou fragilidade. Quando o leão ruge, não dizem ele é temível. A vontade humana é apenas uma sombra que vagueia no espaço do pensamento. E o direito dos homens fenece como folhas de outono. Dá-me a flauta e canta. O canto é a força do espírito, e o lamento da flauta sobrevive ao apagamento dos sóis. Na floresta não há morte nem apuros. A alegria não morre quando se vai à primavera. O pavor da morte é a quimera que se insinua no coração. Pois quem vive uma primavera é como se houvesse vivido séculos. Dá-me a flauta e canta. O canto é o segredo da vida eterna, e o lamento da flauta permanecerá após findar-se a existência. Pessoal, antes da gente continuar aí para os erros de gravação, esse roteiro foi escrito pelo Rafael Arraes, baseado num post dele lá no Textos para Reflexão, que o link vai estar aqui embaixo. Acesse também o canal do Raf aqui no YouTube, Textos para Reflexão, vai estar aqui em cima para você clicar. E outros recados super importantes. A Mansão Rubi está de volta com sua agenda de 2019 e agora no dia 30 de março vai rolar um curso, chama Mente e Universo. A ideia desse curso é falar sobre a mente, seja como cérebro, seja como consciência e até como alma, e a interação dela com o universo, baseados em algumas teorias importantes, tanto filosóficas quanto mais científicas. Então não percam, vejam a descrição toda lá no site da Mansão Rubi. Outros recados importantes: cdh.tv.br/cursos. Temos cursos de Jung, de Hermetismo, História da Magia e Simbologia. Dá uma conferida lá, cdh.tv.br/cursos. Todos os links vão estar aqui na descrição. E também temos um sistema de apoio, um sistema de financiamento coletivo recorrente para manutenção do canal.
Você acessa também cdh.tv.br/padrinhos, que você vai ter uma ideia de como é esse apadrinhamento, você pode ter recompensas e tudo mais, tá certo? Se inscreva no canal, isso é de extrema importância pra gente ir pro YouTube, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou do Khalil Gibran, esse incrível poeta, artista, e ative o sininho para ter acesso, né, para ter as notificações de quando sai conteúdo novo do canal. Às vezes a gente faz live no meio do dia e tal, de repente você está disponível aí para bater um papo com a gente, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Assistam agora os erros de gravação e valeu. São esfirras voadoras. Gibran Khalil Gibran, mais conhecido no Brasil como Khalil Gibran ou apenas Gibran, para os mais íntimos. Foi o maior poeta... Kaká. Cara, você me fodeu, né? Kaká, por que Kaká? Khalil Gibran, Kaká. Ah. Decide se mudar para um estúdio em Nova York, onde passará o resto da vida. Dentro do estúdio? Que chique. Estúdio é tipo aquele tipo de apartamento específico. Mas será que ele vai passar lá dentro o resto da vida ou será que ele sai de vez em quando? Ah, ele deve sair de vez em quando. Deve, né? É, para pelo menos levar o lixo. Foi Mansur Shalita, um diplomata libanês. É, e não é o seu Shalita lá daquele programa da Globo que tinha o restaurante de esfirra. Hã?